Gideon Dale, em Psicologia da Mente Agregada de uma Audiência, afirma que a mente da plateia que ouve o orador poderoso passa por um processo curioso chamado de fusão, pelo qual os indivíduos da audiência perdem seus traços pessoais naquele período, em maior ou menor grau, sendo reduzidos, por assim dizer, a um só indivíduo, cujas características são as de um jovem impulsivo de 20 anos, geralmente imbuído de altos ideais, mas carecendo do poder de raciocínio e vontade. O psicólogo francês Gabriel Tarde defende opiniões semelhantes. O professor Joseph Jastrow, em Fatos e Fábulas em Psicologia, diz: na produção desse estado mental, um fator ainda não mencionado desempenha papel de destaque: o poder do contágio mental. O erro, assim como a verdade, floresce nas multidões. No coração da simpatia, ambos encontram um lar. Nenhuma forma de contágio é tão insidiosa no início, tão difícil de deter em seu avanço, tão certa de deixar germes que podem revelar seu poder pernicioso a qualquer momento, como o contágio mental, o contágio do medo, do pânico, do fanatismo, da ilegalidade, da superstição, do erro. Em resumo, devemos adicionar aos muitos fatores que contribuem para o engano o reconhecido rebaixamento da capacidade crítica, do poder de observação precisa, de fato, da racionalidade, induzidos pelo simples fato de fazer parte de uma multidão. O ilusionista acha fácil apresentar-se para um grande público, porque, entre outros motivos, é mais fácil despertar admiração e simpatia, mais fácil fazer cada indivíduo esquecer de si mesmo e entrar no espírito acrítico do País das Maravilhas. Parece que, sob alguns aspectos, o tom crítico de uma assembleia, como a força de uma corrente, é a força do seu membro mais fraco. O professor Gustave Le Bon, em The Crowd, a multidão, diz: os sentimentos e ideias de todas as pessoas em uma reunião tomam uma mesma direção, e suas personalidades conscientes desaparecem. Forma-se uma mente coletiva, sem dúvida transitória, apresentando características claramente marcantes. A reunião torna-se o que, na ausência de expressão melhor, chamarei de multidão organizada, ou, se o termo for considerado preferido, multidão psicológica. Forma-se um único ser, sujeito à lei da unidade mental das multidões. A peculiaridade mais impressionante da multidão psicológica é a seguinte: não importa que indivíduos acompanham, semelhantes ou não no estilo de vida, ocupação, índole ou inteligência, o fato de serem transformados em uma multidão coloca-os de posse de um tipo de mente coletiva, o que faz com que sintam, pensem e ajam de modo um pouco diferente do que cada indivíduo iria sentir, pensar e agir se estivesse em estado de isolamento. Existem certas ideias e sentimentos que não vêm a existir ou não se formam em atos, exceto quando os indivíduos formam uma multidão. Nas multidões, a estupidez e não a inteligência
é acumulada. Na mente coletiva, as aptidões intelectuais dos indivíduos e, em consequência, sua individualidade são enfraquecidas. As observações mais cuidadosas parecem provar que um indivíduo imerso durante um tempo numa multidão em ação logo se encontra em um estado especial, semelhante ao estado de fascínio de um indivíduo hipnotizado. A personalidade consciente desaparece por inteiro. Vontade e discernimento são perdidos. Todos os sentimentos e pensamentos voltam-se na direção determinada pelo hipnotizador. Sob a influência da sugestão, o indivíduo empreende certos atos com impetuosidade irresistível. A impetuosidade é mais irresistível no caso das multidões, pois sendo igual para todos os indivíduos da multidão, a sugestão ganha força pela reciprocidade. Além disso, pelo simples fato de fazer parte de uma multidão organizada, um homem desce vários degraus na escada da civilização. Isolado, pode ser um indivíduo culto, na multidão é um bárbaro. Isto é, uma criatura agindo por instinto, possui a espontaneidade, a violência, a ferocidade. E também o entusiasmo e heroísmo de seres primitivos, aos quais ele tende a se assemelhar, ainda mais pela facilidade com que permite ser induzido a cometer atos contrários aos seus interesses mais óbvios e seus hábitos mais conhecidos. O indivíduo em uma multidão é um grão de areia entre outros grãos de areia que o vento agita à vontade. O professor Frederick Davenport, em Traços Primitivos em Revivalismos Religiosos, diz: a mente da multidão é estranhamente parecida com a do homem primitivo. A maioria das pessoas que a integram podem estar longe de ser primitivas no que se refere a emoções, pensamentos e caráter. Não obstante, o resultado tende a ser sempre o mesmo. O estímulo gera ação imediata. A razão é suspensa. O orador frio e racional tem pouca chance contra o orador hábil e emocional. A multidão pensa em imagens, e o discurso deve tomar forma para ser acessível. As imagens não são conectadas por nenhuma ligação natural. Elas sucedem-se como slides de uma lanterna mágica. Disso decorre, é claro, que apelos à imaginação têm influência primordial. A multidão é única e governada mais pela emoção do que pela razão. Emoção é a ligação natural, pois os homens diferem muito menos nesse aspecto do que no intelecto. É verdade também que em uma multidão de 1000 homens, a quantidade de emoção gerada é existente é bem maior que a simples soma das emoções dos indivíduos. A explicação disso é que a atenção da multidão é sempre direcionada pelas circunstâncias da ocasião ou pelo orador a certas ideias comuns, como a salvação em reuniões religiosas. E todo indivíduo na reunião é atiçado pela emoção, não apenas por causa da ideia ou palavra que o atiça, mas também porque tem consciência de que todo indivíduo na reunião acredita na ideia ou na palavra, e isso o atiça igualmente. Isso aumenta enormemente o volume de sua emoção e, consequentemente, o volume total de emoção da multidão. Como no caso da mente primitiva, a imaginação abre as comportas da emoção,
que às vezes pode se tornar o entusiasmo selvagem ou frenesi demoníaco. O estudante da sugestão verá que os membros emocionais de uma plateia do revivalismo ficam sujeitos não apenas ao efeito da mentalidade composta, surgida da psicologia das massas, e são enfraquecidos no poder resistivo, como também ficam sob a influência de duas outras formas muito potentes de sugestão mental, somada à poderosa sugestão de autoridade dos revivalistas, exercida a pleno em linhas muito similares às do hipnotizador profissional, está a sugestão de imitação, exercida sobre cada indivíduo pela força combinada do equilíbrio da multidão. Como Emily Durkheim observou em suas investigações psicológicas, o indivíduo comum é intimidado pela massa ao seu redor ou diante dele e experimenta a influência psicológica peculiar exercida pela simples quantidade de pessoas contra seu eu individual. A pessoa sugestionável não apenas tem facilidade em responder às sugestões autoritárias do pregador e às exortações de seus ajudantes, como fica sob o fogo direto das sugestões imitativas daqueles que estão experimentando atividades emocionais e manifestando-as por todos os lados. Não é só a voz do pastor que incita o rebanho, o tilintar do sino do guia também, e a tendência imitativa faz com que uma ovelha pule porque a da frente pulou, e assim sucessivamente até a última ovelha ter pulado. É preciso ter a força do exemplo de um líder para colocar o rebanho inteiro em movimento. E isso não é exagero. Seres humanos em tempos de pânico, pavor ou emoções profundas de qualquer tipo manifestam a tendência imitativa das ovelhas e a tendência do gado e dos cavalos de debandar por imitação. Alguns homens são bem-sucedidos desde que alguém esteja por trás, apoiando e encorajando. E alguns são bem-sucedidos apesar do inferno. Faça sua escolha.